Olá, pessoal. Meus caros alunos, todos estão bem? Pessoal, essa aula ela vai servir tanto para ciências, para o nono ano, quanto para biologia no terceiro colegial, pois o assunto é o mesmo, parte de evolução, né? Os seres em transformação. Então, vou explicar um pouquinho como foi o contexto histórico da evolução, entendendo um pouco sobre as teorias mais importantes ali, certo? Antes de começar, pessoal, a parte de evolução, dentro dessa parte histórica, existia a ideia do fixismo. O que seria isso, né? Essa é a ideia. Então, ela foi proposta por filósofos lá na Grécia Antiga, né? Aristóteles e Platão, a imagem dos dois ali embaixo, que dizia o seguinte, que as espécies eram imutáveis, tá? Então, ao longo do tempo, elas não sofriam transformações. A espécie, mesmo com o passar de anos, de muitas e muitas gerações, a espécie seria a mesma. Esse conceito, pessoal, do fixismo está atrelado à ideia também das religiões, né? Muitas religiões creem dessa forma, tá, gente? Então, é uma teoria que era dessa forma. Como nós na escola temos que trabalhar, nós trabalhamos essa parte do conteúdo, a gente trabalha com evolução e com as evidências em cima disso, né, gente? Do que aconteceu, o que vem acontecendo e está cientificamente provado isso aí, tá, gente? Mas tem essa ideia do fixismo, certo? E evolução, né? O que seria o conceito da evolução? Deixa eu até voltar aqui, pessoal. Então, aqui nessa imagem aqui à direita, mostra, né, o exemplo das borboletas, tá, gente? Que com o passar do tempo, conforme vai subindo aqui, elas estão iguais. E nessa outra imagem, pessoal, já falando da evolução, elas foram se transformando, né? Então, a evolução nada mais é do que isso, é uma mudança, né, uma alteração ao longo do tempo, por muitas e muitas gerações, alterando a estrutura genética dela, né, dessa população, até levar a uma melhoria, né, uma maximização da sua adaptação, tá, gente? Quando foi feita as ideias, né, as principais teorias ali da evolução, não tinham conhecimento da genética. Hoje nós já temos. Então esse diagrama aqui mostra um pouco como as espécies foram evoluindo, certo? Então, primeiro, pessoal, a primeira ideia dessa parte de evolução, temos ainda lá na Grécia Antiga, né, dos filósofos, alguns primeiros pensamentos sobre isso. Então, Demócrito, pessoal, ele definiu a primeira ideia de adaptação, que os seres se adaptavam. Então, essa já está dentro ali, depois a gente vai ver da evolução. Aristóteles, o mesmo que falou do fixismo, só que ele dividiu em hierarquias, tá, gente? Então, ele foi separando como se fosse uma classificação. E depois a gente vai ver que ajuda no estudo da evolução. E Hipócrates, ele falou da herança dos caracteres adquiridos, que é a ideia que depois Lamarck, que eu já vou explicar para vocês, ele fala bem disso daí. Eu vou comentar com vocês. Então, a primeira grande teoria, pessoal, dessa parte da evolução foi elaborada por Jean-Baptiste Lamarck aqui, que foi elaborada essa teoria, né, publicada em 1809. Tá, gente? Então, é chamado Lamarckismo. O que dizia esse Lamarck, pessoal? Primeiro, que tinha uma força direcional. O que seria isso? Então, ele não entendia bem o porquê, mas que existia uma energia, uma força que direcionava essas transformações, essas alterações. O segundo, pessoal, conceito de adaptação aos ambientes. Então, os organismos, eles tinham que adaptar aquele ambiente, eles se modificavam pelo ambiente, tá, gente? Isso é importante a gente pensar aqui depois para comparar com a outra teoria. E ele pensou na herança dos caracteres adquiridos, que o filósofo já tinha comentado ali anteriormente, né? O que seria isso? Uma característica que é aprendida, ou uma habilidade desenvolvida, ela é passada para os seus descendentes. E a lei do uso e desuso. Vamos comentar aqui no exemplo das girafas, tá, gente? Esse exemplo é bastante utilizado, não necessariamente foi dito por eles, tá, gente? Mas é um exemplo bem prático aí de falar. O que dizia esse exemplo, pessoal? Que as girafas tinham um pescoço curto, certo? E que, conforme elas iam se alimentando das árvores, né, ela come ali das árvores, as folhas, né, frutos, ela começou a faltar alimento. As árvores foram ficando cada vez com os alimentos mais altos ali, né? E então aí ela começou a esticar o pescoço dela. Então ela foi esticando o pescoço para conseguir alcançar as árvores mais altas. Esse processo fez com que elas ficassem com o pescoço mais longo. E aí os filhos dela, os descendentes, já nasceriam com esse pescoço um pouquinho mais longo. Aí, sucessivamente, ela foi ficando com o pescoço cada vez maior. Então, no caso aqui, usando essa lei do uso e desuso, se ele está usando mais esse pescoço, ele vai desenvolver, tá? Se ele, por exemplo, não está usando tanto a perna, já não
vai deixar de utilizar o corpo ali, aquela perna. Então seria mais ou menos isso. Essa foi a teoria de Lamarck, tá, gente? Então depois de alguns anos, pessoal, veio Charles Darwin, né? Ele que fez um grande trabalho, né? Uma grande pesquisa, e tem a teoria que é aceita até hoje. Então, primeira coisa, pessoal, o Darwin começou bem novo, né? Ele queria, era interessado nessa parte da natureza, ciências, e aí ele foi convidado, né? Acho que um naturalista não aceitou ir na viagem, e ele foi convidado a entrar nessa navio, nessa expedição ali, navio Beagle ali, pessoal. Então ele saiu lá da Inglaterra em 1831. O Charles Darwin não era como está aqui na foto, viu, gente? Ele era um rapaz de 22 anos apenas, e ele embarcou nessa viagem. Então, um pouquinho aqui de geografia, pessoal. Ele saiu daqui, passou em Cabo Verde, chegou lá em Salvador, lá na Bahia, pessoal. Passou Rio de Janeiro, foi em Montevidéu, no Uruguai, desceu aqui nas Ilhas Malvinas, passou aqui no Chile, passou no Peru e chegou às Ilhas Galápagos, que eu já vou comentar, pessoal. Depois atravessou o Oceano Pacífico, foi até lá na Austrália, em Sydney, passou aqui em outras ilhas, Cabo da Boa Esperança, voltou no Brasil, ele gostou de Salvador, daí chegou de volta para a Inglaterra. Nesse trajeto, pessoal, ele foi fazendo a observação das espécies, né? Então, como que era a fauna, principalmente dos animais, né? Que não só a parte da, como se diz, fauna dos animais e flora, né? Mas principalmente os animais, isso que eu quis dizer, tá, gente? E o que chamou bastante atenção dele, pessoal, foi nessas Ilhas Galápagos, tá? Então aqui a imagem dessas ilhas, aqui à direita, e ele observou o seguinte, que as espécies nessas ilhas eram diferentes das espécies encontradas no continente. E entre uma ilha e outra, haviam diferenças entre si. Então ele observou bastante ali nos bicos, né, dessas aves chamadas tentilhões, tá? Então ele percebeu que uma tinha um bico mais graúdo, outra tinha um bico mais fino, outro mais compridinho. Que isso aí depois foi ver, pessoal, que variava de acordo com o tipo de alimentação dessas aves. Então ele começou a notar alguma coisa interessante ali. Aqui o exemplo, pessoal, daquela tartaruga gigante, né, de Galápagos, passa dos 100 anos, né, de idade, tá? E aí ele chegou, né, em 1836 e começou a escrever sua teoria. Só que, com medo da comunidade científica, né, da reação ali, ele demorou quase 30 anos para publicar o livro A Origem das Espécies. Foi só publicado em 1859. Junto com ele, pessoal, uma pesquisa praticamente idêntica, né? Esse Alfred Russel Wallace. Então eles entraram em um consenso ali, um acordo, e publicaram junto esse livro, A Origem das Espécies. O Wallace tinha ideias muito parecidas com a teoria da evolução de Darwin. Então aí sim fizeram esse livro, tá, gente? Primeiro, pessoal, vamos comentar um pouco sobre eles. Primeiro deles, todos descendem de um mesmo ancestral. Então, o pessoal no terceiro já viu esse conteúdo, daquelas árvores, né, filogenéticas. Então, um ancestral comum que deu origem a todas as demais espécies. Darwin já falava isso. O principal, pessoal, ponto é a seleção natural. O que seria isso? Os organismos mais adaptados às dificuldades sobreviverão. Tá? Eles vão sobreviver àquelas condições inóspitas, né? Aquelas condições ruins. Então, aqueles mais adaptados vão conseguir. E essas variações favoráveis facilitam a sobrevivência e a sua reprodução. Voltando lá para o exemplo das girafas, que novamente a gente usa como exemplo, tá, gente? Então, para o Lamarck, elas esticavam o pescoço e o pescoço foi ficando esticado. Para o Darwin, não. Existia uma variação. Então, já existiam girafas com o pescoço mais longo, outras com o pescoço mais curto. Aquelas de pescoço mais curto logo ficaram sem alimento. Então, elas acabaram não se alimentando corretamente e foram morrendo. Enquanto que as de pescoço mais longo foram se alimentando melhor, conseguiu se reproduzir e gerar seus descendentes. Até então, pessoal, não tinha conhecimento da genética, né, que eram passados os genes, que era uma característica genética. Ele sabia que tinha alguma coisa ali que era passado adiante, tá, gente? Então isso aí contribuiu para a construção dessa teoria, da seleção natural ali. Então, comparando as duas teorias, né, duas frases ali. O gafanhoto é verde porque vive na grama. E o gafanhoto vive na grama porque é verde. Quais seriam esses pensadores, né? Então, o primeiro seria o Lamarck, tá? Do lamarckismo, e o segundo o Darwin. Vamos pensar o seguinte. Para o Lamarck, pessoal, o gafanhoto, por exemplo, gafanhoto marrom, ele chegou lá na grama.
ele foi se esforçando ali, o metabolismo ele foi se alterando, ele foi ficando verde. Então é isso que ele dizia, ele foi se adaptando. E os filhotes dele, né, as progênies ali dele, seriam verdes também. Os outros gafanhotos nasceriam já verdes, tá? Enquanto que Darwin dizia diferente. Existiam gafanhotos marrons e verdes. O que acontece com o marrom? Facilmente ele é predado, né? Ele vai ser visto ali na grama verde. Enquanto que o gafanhoto, que é da mesma cor da grama, ele ia se esconder, ele ia conseguir ficar camuflado ali. Então, o marrom ia ser predado, ia ter menos indivíduos, não ia sobreviver bem, né? Enquanto que o gafanhoto verde conseguia se esconder, ia conseguir se alimentar melhor e ia sobreviver, tá? Então, isso que é a seleção natural. Então, ali, a cor, no caso, selecionou eles, né? O marrom mais fácil de ser predado em relação ao verde, tá? Pessoal, depois dessas duas teorias, existe no século XX, né? Chega ali já, surgiu o neodarwinismo. O que seria isso? Juntar a teoria de Charles Darwin com a teoria genética, né? A teoria mendeliana ali, de Gregor Mendel, com aquele avanço lá das ervilhas, né? Das pesquisas. Com isso, pessoal, a gente tem esse diagrama, né? Do indivíduo, vai sofrer modificações e vai se adaptar. Então é isso que vai acontecer. Essas modificações, pessoal, são aquelas variações genéticas, né? Então, os mais adaptados vão sobreviver. Por exemplo, pragas. A gente aplica um produto lá para matar as pragas numa plantação. Nem todas morrem. E aquela que sobrevive, ela vai ter uma genética que não vai ser, às vezes, resistente àquele produto. Então, ele tem que mudar a formulação. O mesmo para antibiótico, gente. Às vezes, para combater uma bactéria, né? Então, nem todos, às vezes, vão morrer. As bactérias, às vezes, podem ser resistentes. Por isso, a importância tomar o antibiótico corretamente, o antibiótico no tempo correto, o remédio certo, né? Então aqui, pessoal, a seleção natural de Darwin já falava dessas modificações. Então os mais aptos irão sobreviver. Aí, em cima do indivíduo, pessoal, agem também fatores que contribuem nessa evolução, que são mutação, recombinação, a variabilidade genética, entre outros, tá, gente? Aqui, pessoal, então entra esse neodarwinismo, já englobando a parte de emenda da genética ali, certo? Isso é um assunto de uma próxima aula que nós teremos do terceiro colegial aqui no caso, certo? Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvidas, me procurem durante as aulas, tá, gente? Entre em contato comigo que eu estou aqui para ajudar vocês a esclarecê-las. Obrigado, valeu e até a próxima.